Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje vamos falar sobre os 10 anos da Diocese aqui de Montenegro. Portanto, um programa abençoado com o bispo Dom Paulo de Conto, que foi o primeiro bispo da Diocese, e o atual bispo Dom Carlos Rômulo Gonçalves e Silva. Aliás, isso é nome de imperador, né? Aqueles nomes antigos do tempo do Império. Muito boa noite, bispo. Seja bem-vindo. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. De fato, o nome é bastante longo, mas sou conhecido por Dom Carlos, simplesmente aqui, até para ser mais simples também. É um nome bastante longo, mas é uma tradição portuguesa, eu acho que vai juntando o nome do pai e da mãe e fica um nome bastante longo. Dom Paulo, o senhor já é da casa aqui, prazer recebê-lo novamente. Eu tenho um nome um pouco mais curto, né? É mais fácil de decorar, até Dom Paulo de Conto. É. Uma alegria estar aqui. Quando começou a Diocese, há 10 anos, fui entrevistado por ti, né? É verdade. Logo, já se vão 10 anos. 10 anos. Foi um início muito bonito, muito entusiasmante, o povo alegre, feliz, e percorrendo todas as paróquias, todas as comunidades, logo o povo teve consciência de sermos uma igreja como Diocese de Montenegro. E eu dizia naquela época, Diocese da Alegria. E estamos aí, celebrando 10 anos. Pois justamente essa seria a minha pergunta, porque eu me lembro justamente disso, desse desafio que o senhor propôs, vamos fazer deste lugar a Diocese da Alegria. O senhor entende que conseguiu? Que lembranças o senhor tem daquele momento inicial da Diocese aqui? Era uma cidade nova para o senhor também, então era tudo novo. Para mim foi tudo novo, tudo. Não conheci. Eu cruzava por Montenegro para ir para o seminário, em Gravataí, depois Viamão. Era o ônibus que vinha lá de Lajeado, de Encantado, até o seminário. Então eu não conhecia nada de Montenegro. E para cá vim totalmente desconhecido, mas logo criou-se uma simpatia tão grande. Eu, em 30 dias, visitei todas as paróquias, o povo muito feliz, fazendo cariatas, saudando as igrejas cheias, e fui dando a minha palavra, falando da Diocese da Alegria, e a Diocese da Alegria está muito feliz agora por ter também Dom Carlos, que o seu lema também diz muito com a Diocese da Alegria, não é? Exatamente. É o seu lema, agora fiquei curioso. O meu lema é servir com alegria, né? Exatamente. Quando recebi esse chamado de Deus e da igreja para assumir a diocese, eu procurei olhar também essa característica, que já conhecia, né, a Diocese de Montenegro como a Diocese da Alegria. E faz parte da vida do cristão servir com alegria, porque, em primeiro lugar, é Deus que age na história, e nós somos servidores, então nós somos chamados por Deus para servir. E, portanto, servir com alegria, porque a gente sabe que quem realiza mesmo a obra é Deus. É o Espírito Santo que conduz as pessoas, que conduz a história, como conduziu a Diocese desde o início, né, com Dom Paulo e com todos que prepararam. Eu sempre gosto de recordar que esses 10 anos, como Dom Paulo estava falando para nós, que foi um momento de grande alegria, ele começou muito antes, né, Dom Paulo? Eu fico imaginando os pioneiros chegando aqui nessa região, depois toda a colônia alemã, os italianos chegando, construindo capelas, construindo paróquias, e para depois chegar a ser uma diocese. Ou seja, houve um trabalho muito longo, né, de 100 e tantos anos atrás, os padres jesuítas, os padres diocesanos, a Arquidiocese de Porto Alegre, a visita dos bispos, né? Estava esses dias lá em Paverama, a foto do Dom Vicente fazendo visita lá no interior. Então é um trabalho bonito. E agora nós estamos, vamos dizer assim, na maturidade de uma igreja diocesana, com os desafios do presente e do futuro. Mas agora já com uma identidade. Nós somos uma diocese. 30 paróquias, 358 comunidades, pastorais, movimentos, todos unidos com esse lema, Diocese da Alegria. Tá, e o Dom Carlos, vamos falar mais um pouquinho da história do Dom Carlos, de onde vem e onde esteve até chegar aqui a Montenegro como bispo? Bom, eu sou da região sul do estado, sou natural de Piratini, morei 30 anos em Pelotas, né? Tenho 23 anos de padre, 24 anos de padre já, vou completar. Isso. Tem 50. Exatamente, nós estamos ali, né? Eu fiquei bispo com a mesma idade do Dom Paulo.
né? Ou seja, 48 anos, agora eu sou com 49. Então tem tudo para chegar. Se Deus quiser. E trabalhei sempre na região sul, né? E agora estou mergulhando aqui na realidade da diocese, né? O bispo não vem com um plano de pastoral, o bispo vem para entrar na caminhada de uma igreja, ali mergulhando na experiência daquele povo, ajudar. Então nós temos uma missão, não é alguém que vem assumir e trazer um projeto, por exemplo. Não, o projeto de igreja está lançado, ele está em andamento. A gente chega para servir, manter a unidade daquela igreja, confirmar aquela caminhada, e é isso que eu tenho procurado fazer. Estou investindo bastante na visita pastoral, até para conhecer a diocese. Claro, já visitei todas as paróquias, mas agora também visitando as capelas também, os interiores, as escolas, enfim, convivendo com a comunidade. E está sendo muito bom. E o que o bispo Dom Paulo faz agora? Assessora? O bispo segue aqui na comunidade, segue morando em Montenegro? Todos falam que eu estou aposentado. Meu Deus, né? Primeiramente, como bispo emérito, estou junto e ao lado e obedecendo Dom Carlos, né? Ele está com todo o poder do Espírito Santo e eu então fico aí ao lado procurando ser útil, né? Quando me pede alguma coisa, e eu marco presença constante junto aos padres, aos seminários. Eu sou referencial dos padres do Rio Grande do Sul. Mesmo semana passada tivemos durante 10 dias em São Leopoldo um curso para os padres, 10 dias, um curso onde estávamos padres de todas as dioceses do Rio Grande do Sul, e eram 48. Eu também sou referencial dos bispos eméritos. No Rio Grande do Sul, nós temos 22 bispos eméritos, sendo que as dioceses são 18. Eu agora tenho visitado 19 bispos eméritos, alguns bem idosos, doentes, então um pouco esse trabalho também. E sou solicitado seguidamente para retiros espirituais para os padres, nas mais diversas dioceses, especialmente no sul do Brasil. Estamos servindo, animados, contentes, alegres, fazendo outros também felizes. Eu quero saber do bispo Dom Carlos, o que ele gosta de fazer nas horas vagas. A gente sabe que os bispos são bastante ocupados, têm que cuidar dos seus fiéis, né, do seu rebanho, mas o bispo Dom Paulo, por exemplo, gosta de cozinhar, é um excelente cozinheiro, dá suas voltas caminhando pela cidade. E o bispo Dom Carlos, o que faz? Estou tentando descobrir ainda essas horas vagas, né? Mas gostaria realmente gosto muito de caminhar, andar de bicicleta, né? Ou seja, dar uma pedalada, que estou precisando bastante, e passear e também saborear as comidas boas que o Dom Paulo prepara, né? Então esse é um outro hobby diferente, né? Então a gente participa desses momentos. Sim, continua, né? Isso aí é um ponto importante, né? O que está ficando muito bonita é a catedral, né? Que passa por reformas constantes, precisava desse reparo, está cada vez mais bonita, né? Esse é um dos objetivos também, deixá-la cada vez mais bonita? Exatamente, é bonita e também catequética, litúrgica, né? Porque ela é um referencial religioso, né, para a nossa cidade e cultural. Ou seja, se tornou um marco aqui em Montenegro também a catedral. Até a própria prefeitura e os órgãos públicos se dão por conta que ali é um ponto importante, é um ponto referencial. E isso nos faz pensar também, tendo uma catedral bonita, bem preparada, as outras paróquias também, todas, né, Dom Paulo já há muito tempo, todos se esforçam também por adaptar suas igrejas, melhorar, porque a catedral como referência, as outras paróquias todas estão fazendo intervenções, e há pouco estava conversando, inclusive, também com a Gisele, que é da arte sacra da nossa diocese, a preocupação da gente fazer o levantamento cultural, religioso, das capelas também. Tem muitas coisas bonitas da nossa diocese e que precisam de um conhecimento, de um estudo e de um cuidado, né, porque tudo isso fala também para o nosso povo. Mas a catedral é a grande referência, ela ainda não está pronta, é um projeto longo, né, foi a longo prazo, muito bem iniciado, por isso pode fazer em cada etapa, e agora ainda faltam algumas etapas importantes, mas que vai completar a obra. Perfeito. Quais são as suas primeiras impressões de Montenegro e da população, da cidade?
Uma cidade muito acolhedora, eu ainda estou conhecendo. Eu fiz uma visita pastoral a Montenegro, a cidade. A parte da paróquia da Catedral ainda falta fazer parte da Timbaúva. Visitei escolas, hospital, órgãos públicos, enfim, polícia, né, brigada militar. A impressão é muito boa, né? Realmente existe uma acolhida muito boa, tem comunidades vivas, né? Tanto a Catedral quanto a paróquia da Timbaúva são paróquias muito vivas, comunidades, o próprio interior também que a gente visitou. Então a impressão é ótima, né? Ou seja, a gente gostaria de estar mais ainda na cidade, mas realmente a nossa diocese é formada por 32 municípios, então a gente circula bastante, né? Graças a Deus. Mas na medida do possível estamos aqui conhecendo. Ainda estou mergulhando na realidade da cidade de Montenegro. Ainda falta muito ainda para conhecer. Dom Paulo, o que mais gosta de Montenegro? O que mais o senhor se apaixonou por essa cidade? É totalmente desconhecido. Ninguém me conhecia, né? Mas aos poucos fui me envolvendo com a comunidade, com todas as comunidades da diocese. Em Montenegro, como sede, eu vejo a acolhida, né? A acolhida das pessoas, isso marca muito. E ao mesmo tempo eu procuro acolher também, né? E nesta acolhida, então, a alegria. Levar à frente o nome da diocese. Sim, nós somos alegres e Montenegro é alegre. O Dom Paulo, é um desafio uma diocese, porque são muitos municípios, né? É mais do que o Vale do Caí, tem parte do Vale do Taquari, enfim, então é uma região bastante ampla, né? São muitas pessoas, inclusive com características diferentes de colonização, de hábitos, né? É diferente de outras dioceses. Primeira diocese que eu tive, Cáceres, no Mato Grosso. O estado de Santa Catarina tem 99 mil quilômetros quadrados, o estado. A minha diocese no Mato Grosso tem 145 mil quilômetros quadrados. É muita diferença. Montenegro, a diocese se torna assim bastante restrita, até pequena, mas o trabalho é intenso. Então a presença do bispo, não em Montenegro, mas em toda a diocese, em todas as comunidades, aquilo que Dom Carlos está fazendo, eu fiz uma vez, uma visita pastoral também para todas as comunidades, uma que outra, na época não foi possível, então a gente vê a grandeza que tem este povo, embora morando próximo um do outro, mas uma grandeza grande de um coração que acolhe, que participa, que colabora. Dom Paulo, nós somos um país predominantemente católico, mas a gente tem visto muito crescimento de outras religiões, né? Sobretudo religiões evangélicas. Quais são os desafios do catolicismo no mundo e no Brasil hoje? Sim, surgem muitas crenças, muitas. O catolicismo é uma marca profunda, né? Nós seguimos Jesus Cristo. Outros seguem não com a conotação da Igreja Católica, mas também são cristãos, né? E existe uma proximidade bastante grande de algumas igrejas, onde fazemos um trabalho em conjunto, aqui em Montenegro também, e outras pensam de caminhar por conta própria. E às vezes se torna difícil até um diálogo com outras igrejas. Nós estamos abertos para o diálogo, abertos para a evangelização, abertos para animar este povo, muitas vezes tão sofrido, não como uma igreja isolada, mas uma igreja participativa. E penso que nós devemos crescer muito ainda aqui em Montenegro, para que haja mais abertura, especialmente alguns irmãos que às vezes se fundamentam numa ideia e nem sempre querem participar de um diálogo ou de um trabalho em conjunto. Mas, no geral, nós temos um bom relacionamento com todos. Dom Carlos, como é que o senhor vê esses desafios para o catolicismo no país e no mundo? Eu acredito que a igreja dá uma contribuição única e ela vai conseguir dialogar com as outras igrejas e ser este sinal no mundo se ela for ela mesma, né? A igreja precisa manter a sua identidade, porque é uma identidade de 2000 anos, né? Desde Cristo, dos apóstolos, santos padres, enfim, toda a tradição.
É claro que nós procuramos dialogar com o mundo moderno, mas o mundo também espera de nós algo, né, que tem aquele fundamento. Então, a nossa preocupação é realmente ser igreja. Por isso que a Igreja Católica, sempre que ela quer se renovar, ela procura voltar às fontes. A gente volta à Bíblia, volta à Igreja nascente. Os concílios sempre procuram voltar às fontes. Então, diz que a melhor água, né, de um rio está na fonte, né, o mais original. Então, a Igreja sempre procura voltar às suas fontes. É a nossa maneira de nos atualizar, voltar sempre para a origem. Então, para nós é fundamental a vida comunitária, né, ou seja, valorizar as paróquias, as comunidades, uma igreja grande, valorizar os grupos, a catequese, a formação. Então, para nós, igreja não é uma disputa de mercado em que a gente está disputando as pessoas, não. Nós queremos formar pessoas, formar cristãos. Por isso, os movimentos, as pastorais, a catequese, a gente sempre trabalha formando grupos. O objetivo é unir as pessoas, integrar as pessoas. E isso é o nosso trabalho do dia a dia, né? Que imagem o senhor gostaria de deixar como um legado desse trabalho que está recém-iniciando, mas que o senhor pretende deixar aqui na Diocese? A nossa prioridade como Diocese no momento já era, né, desde o tempo de Dom Paulo, era exatamente a iniciação à vida cristã. O que é isto? É fazer que cada comunidade viva de tal maneira o Evangelho que possa animar outros a iniciar esse mesmo caminho. Então nós temos que superar algumas coisas mais de sociedade, mais tipo meio fechado, e fazer com que a comunidade seja um espaço de fé, de oração, de catequese, em que as crianças que cheguem possam fazer uma experiência de Deus e continuar naquele caminho como jovens. Os pais, quando vêm batizar os filhos, que eles encontrem ali um caminho para viver a sua fé. Isso nós chamamos de iniciação. Isso exige de nós todos, padres, leigos, né, religiosos, todos, exige uma nova maneira de olhar as pessoas. A pessoa que chega para nós, ela quer fazer um caminho de crescimento na fé. Se nós conseguirmos fazer de cada comunidade um lugar assim, está ótimo, né? Ou seja, realmente uma comunidade iniciadora na fé. As pessoas façam ali uma experiência de Deus e cada um descubra o seu carisma, cada um descubra o seu dom, a sua vocação, né? Isso sim. E a nossa diocese tem essa alegria, né? Dom Paulo deixou esse grande patrimônio para nós, que é a questão vocacional, trabalho com seminários, formar padres. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, já que o senhor falou nisso, permita-me lhe interromper, porque é o seguinte, aparentemente, a gente não vê um número grande de pessoas, pelo menos próximos da gente, que queira ser padre. É a gente que não percebe, ainda há, ou isso começa a preocupar, a falta de jovens querendo ser padre. O Dom Paulo queria que eu fosse padre há 10 anos atrás, ele já viu que era um caso perdido. Mas isso preocupa a igreja? Nós preparamos as pessoas para que elas escutem o chamado de Deus, né? A vocação é um mistério, né? Tem pessoas que descobrem o chamado para ser padre, para ser religioso, ou serem leigos, né? Família. A nossa diocese tem uma tradição de ter seminários. Tem o Seminário de Bom Princípio, que o Dom Paulo reabriu, né? Quando primeiro a grande ação. Depois ele criou o seminário aqui também em Montenegro, né? O Seminário Propedêutico. E continuamos com o seminário lá em Viamão, que é o seminário maior que forma, né, filosofia e teologia os futuros padres. Então, aqui na Diocese de Montenegro existe uma tradição vocacional bonita. Outros lugares do Brasil existem muitas vocações, São Paulo, Minas, né, Goiás, é muito florescente o trabalho vocacional. O Rio Grande do Sul tem dificuldades, isso que tu está falando, assim, muitas dioceses do nosso estado precisam repensar o trabalho vocacional. Não é que não existam vocações, é que precisa existir uma sensibilidade, né, nas paróquias, na diocese, e acreditar nisso. Vocações sempre existem, sempre existiram e sempre vão existir. Agora, o que precisa é haver um trabalho continuado de se valorizar esse trabalho. Ter seminário, por exemplo. Aqui mesmo, quando fechou o Seminário de Bom Princípio, diminuíram as vocações. Quando reabriu o Seminário de Bom Princípio, apareceram. O que significa isso? Significa que a vocação sempre existe, mas tem que ter uma sensibilidade da igreja para aquela realidade. Há quem entenda que se padre pudesse casar, seria muito maior o número de
de jovens que gostariam de ser padres. Vocês acham que isso em algum momento vai mudar? A igreja é tão conservadora, tem costumes tão, né, rígidos não, mas eu diria conservadores mesmo, né? Muda muito pouco. Vocês acham que isso ainda vai mudar? Bom, pode mudar, pode mudar, mas acontece que a questão vocacional não é se vai ter mais ou menos, né? Ou seja, também se tivesse mais, teria também mais leigos atuantes, teria mais diáconos, teriam mais ministros, e não é a realidade. Todos esses podem casar e não é que tenha assim, uma sensibilidade maior. Isso vai depender um pouco da maturidade de cada diocese. A igreja tem espaço para padres que são celibatários, para religiosos que são da castidade, e tem espaço para os casados, para todos, né? Ou seja, a questão é amadurecer essa realidade em todas as vocações, né? A entrega, a dedicação ao trabalho exige para todas as vocações, tanto para quem é solteiro, celibatário, como para quem é casado. As vocações são exigentes para todos, é assim que eu vejo. Então, se nós trabalharmos bem a questão vocacional, vai ter padres, e vai ter casais, vai ter diáconos, ministros, vai ter todas as vocações da mesma forma, maduras. O que o senhor acha, Dom Paulo? Será que isso vai mudar algum dia ou nesse ponto não abre mão? O padre tem que ser celibatário? O padre faz opção, assume o celibato por própria iniciativa. Não é mandado ele por própria iniciativa, né? Então, eu vejo que o padre nunca vai casar. Poderá talvez ter amanhã depois homens casados, comprovados, tem um termo latim que nós dizemos viri probati, que possam ser ordenados padres. Para o padre, em princípio, nunca vai casar, porque houve uma opção, como também os que casam optaram. E onde é que está a maior dificuldade hoje? Entre os padres ou entre os casados? Vejam, quando muitos discutem, o padre casa, não casa, e se pergunta e querem uma coisa ou outra, a crise está muito mais no casamento que no sacerdócio. E nós padres, nós bispos, temos que dar um testemunho para sermos fiéis, para que as famílias também sejam fiéis, para que os casais possam casar com vocação para o matrimônio, não num belo prazer que dura só um tempo. Então, a importância hoje, especialmente para os jovens, que se sintam chamados para o matrimônio, como também tem jovens que se sintam chamados para o sacerdócio. Então, o padre é indispensável hoje numa comunidade, indispensável. É a figura mais importante numa comunidade. Eu quero falar aqui, já encaminhando o encerramento do programa, eu quero falar rapidamente de um tema polêmico, que é o seguinte: eu tenho aqui duas autoridades, né, da Igreja Católica, aqui o bispo, dois bispos, né, da comunidade. A Igreja Católica vem sendo muito criticada. O que mais se critica na Igreja Católica no mundo é na conduta de alguns padres, uma minoria, né, relacionada a atos de pedofilia. O Papa Francisco tem sido muito rígido nesse sentido, né, de que realmente esses padres que praticaram, se de fato praticaram esses crimes, né, que sejam punidos e afastados da igreja. É por aí o caminho mesmo, até para separar a maioria que faz um trabalho correto daquela minoria que comete esses crimes? Exatamente, porque em qualquer circunstância, se for padre, se for professor, se for pai, tio, padrasto, ou seja, sempre são situações que tem que se afastar do convívio, porque nós sabemos que isso não é nem é uma questão moral, é uma questão exatamente, é uma doença, sei lá como que se pode chamar, uma perversão, a palavra correta, né? Que é uma tristeza, né, que acontece, né, com o ser humano, que a gente nem entende direito, né? E quando acontece isso em qualquer espaço da sociedade, a gente precisa proteger exatamente as crianças, né, que são vítimas dessa situação. Mas isso acontece em todos os ambientes da sociedade, a gente vê casos acontecendo todos os dias, e lamentavelmente também entre os espaços eclesiais acontece isto, tanto com padres, com pastores, com outros líderes religiosos, que volta e meia aparece um caso ou outro, e é profundamente lamentável. Então, a igreja tem isso bem claro, ou seja, imediatamente deve ser afastado do ministério, de qualquer função,
e, enfim, entregue à justiça para que ela possa tomar as atitudes necessárias quando isso acontece. Né? Isso. Mas devemos também olhar que a notícia muitas vezes dá sensação, né? A sensação ele recai sobre o padre. Quando temos muito mais pedófilos entre professores, pais, tios de uma criança, médicos, só que não interessa muito a notícia às vezes, então fica um pouco abafado tantos problemas que existem, né? Eu, falando com psicólogos numa escola, eu fiquei impressionado quando me disseram que todo pedófilo foi abusado, foi vítima quando criança. Então ficou no sangue. Tem culpa? Para mim não tem culpa. Já fui criado porque alguém abusou um pai, um tio, um vizinho, né? E se espalha em todas as classes. Dá a impressão que só nos padres, não. É em todas. E claro que é um crime, condenamos. Como educar hoje uma criança que foi abusada por alguém? Eis aí o mistério, né? E é importante nunca relacionar com o celibato ou não, porque o problema da pedofilia não se resolve com o casamento, né? A gente sabe que aquilo é uma perversão, que a pessoa pode ser casada, bem casado, né? Pode ser celibatário, ou seja, o problema é o outro, não é uma questão moral nem de opção sexual, é uma questão de poder, de violência mesmo, né? Dom Carlos, muito obrigado por essa entrevista, parabéns por esses 10 anos e conte conosco aqui da TV. Agradeço essa oportunidade e convido a todos que nos acompanham a continuar sempre unidos na comunidade, vivendo essa alegria, porque nós queremos viver os 10 anos, 20, 50, 100, quanto Deus nos conceder como diocese, sempre vivendo esse mesmo espírito da diocese da alegria. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Que bom estar aqui, que bom podermos nos comunicar com tantas e tantas pessoas. Louvemos a Deus pelos 10 anos, foi uma caminhada muito interessante. Evoluímos muito, bastante bem, seja na parte administrativa, seja na organização, na pastoral, e que alegria recebermos Dom Carlos. Me sinto muito feliz e nós queremos ajudá-lo em tudo para transformar essa diocese numa igreja bonita, alegre, dinâmica, que é a Igreja de Jesus Cristo. A todos que nos acompanham, uma excelente noite. Nós voltamos na terça que vem com mais um programa Cultura Debate. Até lá!